Olá, começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, eu me chamo Pablo Ornelas Rosa, eu sou professor nos programas de mestrado em Sociologia Política e Segurança Pública da Universidade de Vila Velha e atuo aqui nessa instituição há mais ou menos 10 anos. Hoje viemos aqui com o professor Pablo Ornelas. Agradeço mais uma vez a presença do professor Pablo para conversarmos aqui a respeito da ascensão da extrema-direita aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, né? Mas hoje vamos tratar aqui no Brasil e também relacionando aí com os atos antidemocráticos que presenciamos no 8 de janeiro do presente ano, né? Assunto que está super presente aí na imprensa. Então confira em mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Então, a respeito dos atos antidemocráticos, temos ali no nosso Código Penal a parte do Código a respeito dos crimes contra as instituições democráticas. São ali os crimes tipificados no artigo 359L e no 359M, que são os crimes ali de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime também de golpe de Estado, que é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. Foi o que, a meu ver, o tipo penal que melhor se enquadra ali nos fatos que ocorreram no 8 de janeiro desse ano, que grupos ali de extrema-direita tentaram derrubar o governo do presidente Lula, né, recém-eleito, e além disso invadiram não só a sede do governo federal, que é o Palácio do Planalto, mas também a sede do nosso Congresso Nacional e também a nossa Suprema Corte. Mas, como o nosso estudo está voltado para as ciências criminais, estamos, assim, discutindo o aspecto jurídico, né, que seria um aspecto fim desse movimento antidemocrático. Mas é importante também entendermos como isso começou, quais são as raízes disso, as sementes de todo esse extremismo antidemocrático. Então, por isso aqui eu convidei o professor Pablo Ornelas Rosa. Mais uma vez agradeço aqui a disponibilidade do professor para tratar sobre esse assunto. Tudo bem, professor Pablo? A respeito da tua pesquisa sobre esses movimentos de extrema-direita, o que o senhor gostaria de falar a respeito? Olá, Augusto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast Conversa Criminal contigo. Então, em relação a esses eventos, eu suponho que o ouvinte, quem está nos escutando nesse momento, tenha compreendido que o que aconteceu em 8 de janeiro decorre de um movimento que antecede esse acontecimento. A gente viu que após o segundo turno das eleições de 2022, enquanto o Jair Bolsonaro ainda era presidente do país, né, houve toda uma estratégia que foi articulada por meio, né, daqueles que o apoiam, né, recorrentemente reconhecidos como bolsonaristas, ou, segundo o João César de Castro Rocha, bolso-olavistas, né, na medida em que eles compartilham uma certa cosmologia associada ao pensamento conservador, que foi construído no Brasil a partir dos anos 90 do século passado, sobretudo por Olavo de Carvalho. Então, assim, pensar o acontecimento de 8 de janeiro pressupõe pensar as estratégias capitaneadas pelo Olavo de Carvalho que foram aplicadas pelos bolsonaristas. Aliás, eu te falo isso porque, após o segundo turno, os grupos de WhatsApp, os quais eu pesquiso desde 2018, com outros demais pesquisadores, onde a gente monitora diariamente e coleta dados diariamente desses grupos, a gente verificou, inclusive não apenas verificamos, mas ingressamos em grupos de WhatsApp que foram criados especificamente para o que aconteceu em 8 de janeiro, né? Foram criados justamente para perpetrarem um golpe militar, e a frase que era recorrentemente mencionada nesses grupos de WhatsApp, e a gente tem diversos
vídeos e imagens que sugerem uma frase do Olavo de Carvalho que foi utilizada nesse levante, que é a frase não parar, não precipitar, não retroceder. Então, é importante destacar que, embora o acolhimento dos bolsonaristas tenha se dado em frente aos quartéis generais espalhados por todo o país, é importante evidenciar que isso aconteceu porque decorre de um projeto, de um processo que inicia com Olavo de Carvalho nos anos 90, né? Sobretudo a partir da publicação do seu livro A Nova Era e a Revolução Cultural, onde ele vai importar para o Brasil o discurso, uma espécie de atualização do bolchevismo cultural apresentado pelo Hitler no Mein Kampf, mas agora com uma roupagem neoliberal, deslocando esse anticomunismo do nazifascismo para um anticomunismo neoliberal, construído, sobretudo, a partir dos auspícios, né, da Escola Austríaca de Economia, e em especial do Friedrich von Hayek, a partir do seu livro O Caminho da Servidão, que no seu capítulo 12 ou 13 vai associar o socialismo e a social-democracia ao nazismo, né? De forma equivocada, obviamente, mas situando a partir das chaves que perpassam o coletivismo e o individualismo como elementos que vão estabelecer essa polarização entre esquerda e direita, entre progressistas e conservadores. Então, nesse sentido, é importante compreender esse processo. Esse processo iniciado com o Olavo de Carvalho, ele passou, né, a incidir, né, em diversas instituições, e aqui a gente pode citar instituições de cunho militar, como o Clube Naval, o Clube Militar, a AMAN, né, foram instituições pelas quais o próprio Olavo de Carvalho circulou durante os anos 90, assim como instituições como o Instituto Liberdade, né, em especial o Fórum da Liberdade, dos quais, né, nesses encontros do Fórum da Liberdade, nos quais o próprio Olavo de Carvalho participou das principais mesas de 2000 a 2005. Além disso, a importância do Olavo de Carvalho diante de grupos religiosos que se associam ao cristianismo e que, consequentemente, vão defender uma leitura, uma visão de mundo amparada na tradição judaico-cristã, expressando, né, diferentes modos de ser e formas de existir, que escapem a essa leitura neocolonial que se apresenta sob auspícios da colonialidade, que encarna o século XXI a partir desse projeto, né, que se reconhece como conservador e que opera de forma reacionária, na medida em que atua de forma reativa. E atua de forma reativa porque opera numa dimensão moral e não numa dimensão ética, né? Então, para a gente compreender o levante de 8 de janeiro de 2023, que foi capitaneado pela extrema-direita, é importante compreender esse processo, né, que levou a esse acontecimento, né? Então, esse acontecimento ele tem um antecedente que deve ser considerado, né? Então, nesse sentido, eu acho importante situar que o 8 de janeiro ele foi pensado, ele foi articulado pela extrema-direita, e agora a gente vê toda a insistência de representantes da extrema-direita, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que tentam deslocar, criar uma versão alternativa, né, que compreende que o presidente Lula e o ministro da Justiça Dino estariam articulados justamente para possibilitar esse acontecimento, né, de forma bastante equivocada, obviamente, essas hipóteses, justamente para tentar deslocar a responsabilização em relação a esse acontecimento, né, que culminou aí com a destruição da sede dos 3 poderes no país, né, onde foram presas diversas pessoas que respondem hoje criminalmente, justamente por terem sido acusadas de cometerem crimes, né, e aí tem toda uma previsão legal, constitucional e penal que envolve, né, essa abordagem, essa conduta proferida por esses tributários da extrema-direita. Exatamente. E além dos crimes que eu já havia citado ali, dos crimes contra as instituições democráticas, lembrando que no tipo penal já tem ali o verbo tentar. Então, só o mero ato de tentar pôr ali um governo legitimamente eleito ou tentar abolir de forma violenta o Estado democrático de direito, ele já preenche ali o tipo penal para
configuração desse crime. E ainda eu nem citei o concurso com os demais crimes. Ali o que está bem expresso ali nas imagens, né, que são notórias, é toda a destruição do patrimônio público, né, que foi feito ali, não só a destruição do prédio público, mas a destruição de obras de artes, presentes feitos por outros estados nacionais, né, estados estrangeiros ao Estado brasileiro. Então, ali uma série de crimes que estão em concurso também com esse crime contra as nossas instituições democráticas. Professor Pablo, muitos chamam esses movimentos de fascistas ou movimentos neofascistas. O movimento fascista, nazi-fascista, é notório, né? Esses movimentos ocorridos na Europa, principalmente ali no início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial, no entre guerras, né? Ocorrido não só na Alemanha, tem ali movimento, principalmente na Itália, né, que tinha ali o Partido Fascista de Benito Mussolini, mas também movimentos similares ali na Espanha de Franco, em Portugal de Salazar. Esse movimento de extrema-direita no Brasil, podemos enquadrar nessa característica de fascista? É correta essa classificação de fascista ou neofascista, como alguns denominam? Ótima pergunta, viu, Augusto? Existem semelhanças e diferenças em relação à extrema-direita odierna contemporânea e à extrema-direita que nasce, sobretudo, a partir da década de 20 e de 30 do século passado, na Itália e depois na Alemanha. A gente compreende, né, algumas proximidades, por exemplo. Uma proximidade se refere justamente à dimensão do populismo, né? Claro que a gente está falando no século XXI de um populismo que se dá numa dimensão tecnopolítica e, portanto, implica em considerar as tecnologias de comunicação e informação que vão se dar a partir da internet plataforma, que é muito diferente, por exemplo, da difusão da informação que se dava no contexto nazifascista, que se dá pelo rádio, de forma mais ampla, digamos assim. Foi a principal, inclusive, estratégia do Joseph Goebbels, né, no contexto alemão. Porém, há uma diferença muito gritante, né? Sobretudo no que se refere à dimensão econômica, né? É importante também destacar que, se a gente pegar os livros Mein Kampf, por exemplo, do Hitler, a gente vai ver a presença do anticomunismo como um elemento que possibilita estabelecer um inimigo impreciso, que era o comunista e que era também o judeu, né? O judeu, pela possibilidade também de ser comunista ou pela possibilidade de uma certa visão dessa cultura como uma visão de uma cultura avarenta, digamos assim, e principalmente a partir de livros que perpassavam conspirações, como acontece com o livro Os Protocolos do Sábio Lucião, que foi um livro que ensejou o desenvolvimento do nazismo e a persecução dos nazistas em relação aos judeus. Esse livro, só para a gente compreender, esse livro, Os Protocolos do Sábio Lucião, ele foi traduzido para o português por uma figura que era membro da Academia Brasileira de Letras, chamado Gustavo Barroso. O Gustavo Barroso, ele era um autor antissemita, ele era associado, né, ao integralismo, que era um fascismo que nasce no Brasil, inspirado no fascismo italiano, mas que foi capitaneado pelo Plínio Salgado, que acabou sendo uma figura importante no cenário político, na medida em que ele articulou essa força à extrema-direita, tentando incorporar a esse fascismo à brasileira, digamos assim, elementos tipicamente brasileiros, né? O cumprimento a Mauê, por exemplo, uma visão, em certa medida, anti-imperialista, que combatia a figura do Papai Noel, né? Trazendo à baila a figura do Índio Velho, por exemplo. Então, tinha alguns elementos, o cristianismo muito presente, né? Então, a extrema-direita do Brasil, né, ela sempre existiu. Nesse contexto, por exemplo, em que havia o integralismo no Brasil, havia ainda o Partido Nazista Alemão, que havia criado, né, uma seção aqui no Brasil. Aliás, o país fora da Alemanha que tinha o maior número de filiados ao Partido Nazista era justamente o Brasil. Isso dito pela historiadora Ana Maria Dietrich, que escreveu o livro Nazismo Tropical, que foi a sua tese de doutorado em História, onde parte da sua tese de doutorado foi desenvolvida no Centro de Estudos Antissemitas de Berlim.
né? E ela relata nesse seu livro Nazismo Tropical justamente essas diferentes extremas-direitas que disputavam, né, uma certa hegemonia nesse espectro político, né? Então, só para a gente compreender, a extrema-direita no Brasil não é uma novidade. Ocorre que, nas últimas décadas, no processo de democratização, e aí eu posso citar uma pesquisa realizada pelo sociólogo Leôncio Rodrigues, da primeira década após a redemocratização, onde ele vai entrevistar os parlamentares e ele constata que apenas 6% dos parlamentares, na primeira década após a democratização, se reconheciam como de direita. Ninguém se reconhecia como de extrema-direita. Por quê? Porque na primeira década dos anos 90, se reconhecer como de direita era estar associado, né, aos militares, era estar associado à persecução, né, às mortes, à censura que foram perpetradas pelos militares a partir de 1964. O golpe que foi, né, capitaneado pelos militares do Brasil, com apoio de parcela da sociedade civil, sobretudo do empresariado, ou de parte do empresariado brasileiro, né? Agora, o que ocorre é que o Olavo de Carvalho, a partir dos anos 90, ele começa a resgatar, né, uma extrema-direita fortemente influenciada por autores estadunidenses. A partir daí, ele começa a prestar curadoria para editoras e rede editoras, selecionando os livros que deveriam ser traduzidos para o português e dando voz àqueles autores da extrema-direita estadunidense que passam a ser incorporados à literatura brasileira, apesar de não conseguirem se inserir no campo acadêmico diante das fragilidades argumentativas que são apresentadas nos artigos que são escritos por essas figuras da extrema-direita, que apresentam, assim, leituras bastante frágeis, né, nesse sentido. Então, respondendo à pergunta, o que acontece no século XXI, capitaneado por esse populismo digital à extrema-direita, possui semelhanças com o fascismo no que se refere à persecução, né, do estabelecimento do inimigo comunista, né, e o ataque aos sindicatos, né, mais recentemente, diferentemente do que acontecia no nazifascismo, que fortalecia os sindicatos, direcionando, quer dizer, fragilizava os sindicatos, né, a partir de uma leitura onde os trabalhadores deveriam incorporar essa visão unitária estabelecida, né, pelo partido fascista, pelo partido nazista, fragilizando, portanto, essas organizações de trabalhadores, por exemplo, mas falando em nome deles, né, falando em nome do povo, daí essa ideia do populismo. Então, a semelhança no que se refere ao populismo. Porém, uma das estratégias utilizadas pelos nazistas e fascistas era garantir direitos sociais. Daí a ideia de associar essa garantia de direitos sociais àqueles a quem se reconhecia uma nacionalidade alemã, uma nacionalidade italiana. Porém, quando a gente fala em fascismo no século XXI, a gente tem que compreender que talvez a gente possa tratar de uma leitura pós-fascista. Seria neofascista se no século XXI incorporasse aqueles mesmos elementos do fascismo histórico que nasce lá na década de 30 do século passado. Porém, a gente vê que a extrema-direita no século XXI, ela incorporou elementos do neoliberalismo que vão ser apresentados, né, por autores da Escola Austríaca de Economia, assim como por autores da Escola Econômica de Chicago, né, do Chicago Boys, que capitanearam um processo econômico no contexto do governo Pinochet. Aliás, o próprio ministro da Economia do governo Bolsonaro atuou no Chile quando concluiu seu doutorado em economia na Universidade de Chicago. Ele foi atuar como professor de economia no Chile, por exemplo, né? E aí, para a gente compreender a relevância e o lugar do Hayek nesse processo, eu posso citar aqui uma entrevista que o próprio Frederic von Hayek concede, né, para o jornal El Mercurio, um jornal chileno, em 1981, onde ele responde, quando perguntado, o que ele achava da ditadura, e ele responde, o que ele achava da ditadura no Chile, e ele responde, né, que entre uma democracia sem livre mercado e uma ditadura com livre mercado, ele prefere essa segunda opção, uma ditadura com livre mercado. Nesse sentido, ele evidencia que não há incompatibilidade alguma entre ditadura e livre mercado, por exemplo, né? Ou seja, daí a importância da tradição ordoliberal no processo de garantir uma ordem jurídica para que a ordem política e econômica se faça possível. E aí, no limite, quando o neoliberalismo, né, se depara com demandas por direitos fundamentais, né, diante das garantias constitucionais, é muito possível e provável
que se estabeleça uma guerra civil como resposta a essas demandas por direitos. Essa tese da guerra civil neoliberal pode ser encontrada em autores como Laval e o Dardot na França, autores como Bernard Harcourt nos Estados Unidos, dentre vários outros e outras pesquisadoras que vão evidenciar, né, esse contexto de possibilidade que é capitaneada pelos neoliberais quando se deparam, né, com a demanda por direitos sociais decorrentes da articulação de movimentos sociais. Nesse sentido, o que a gente vê quando emerge um governo de esquerda representando os interesses dessa parte mais fragilizada da população, o que a gente tem como resposta é 8 de janeiro. O que a gente tem como resposta é 5 de janeiro ou 6 de janeiro nos Estados Unidos. Ou seja, é um levante reacionário que vai tentar comprometer as regras do jogo da democracia liberal, né? Fragilizar as regras do jogo dessa democracia liberal para justificar a ascensão, né, daquilo que o Gregório Chamayot vai entender como um liberalismo autoritário, né? O neoliberalismo como um liberalismo autoritário, um liberalismo que não titubeia quando tem que agir veementemente contra movimentos sociais para garantir um modelo de austeridade. É o que a gente está vendo hoje mundo afora, no que se refere, por exemplo, né, à ação da extrema-direita e o próprio lugar da social-democracia, que acaba aderindo, né, ao modelo neoliberal, como a gente está vendo hoje na França, por exemplo, né? Então, fica muito evidente esse movimento e essa articulação internacional que vai se dar em relação à extrema-direita. O Bolsonaro, na verdade, ele se apresenta como uma espécie de vanguarda internacional da extrema-direita, né? Tendo como seu grande sucessor, ou melhor, sendo um sucessor nessa vanguarda do Donald Trump quando ele perde as últimas eleições dos Estados Unidos, né, pelo Joe Biden, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem é uma extrema-direita, né, que se reconhece como conservadora e que se associa esse conservadorismo ao neoliberalismo. O fascismo histórico, ele vai se associar ao conservadorismo também, garantindo a tradição. Inclusive, ele se apoia na garantia da tradição, né, como estratégia de articulação e de mobilização da população, né? Ou seja, o representante populista, ele representa a tradição daquele povo. Porém, a gente pode encontrar elementos, semelhanças, né, pensando a extrema-direita nazifascista da extrema-direita, que eu chamo de tecnoconservadora, né? A gente pode associar o populismo, por exemplo, a gente pode associar o conservadorismo, o tradicionalismo, por exemplo, né? A gente pode associar, né, o anticomunismo, que essa é a principal estratégia, né, porque a principal estratégia da extrema-direita é produzir um inimigo, porque é em nome do combate a esse inimigo que ela vai instrumentalizar os seus recursos, né? Então, a extrema-direita nazifascista, assim como a extrema-direita tecnoconservadora, elas operam, né, tendo como inimigo, estabelecendo como inimigo o anticomunismo. Embora o anticomunismo do nazifascismo tenha se dado pela luta de classes, né, esses autores neoconservadores vão argumentar que houve um desdobramento da luta de classes que passou a incidir nos movimentos feministas, LGBTQIA+, movimento negro, indígena, movimento pela regulamentação do uso de certas substâncias psicoativas e assim por diante, né? Esses, segundo essa leitura da extrema-direita, passaram a encarnar essa agenda da luta de classes por uma via cultural e não mais por uma via armada. Daí, a utilização da noção de guerra cultural, criar uma estratégia de combate à esquerda, entendida no cenário contemporâneo como progressistas, e a direita se entendendo como conservadores, ou liberais conservadores, né? A depender da perspectiva, né? Então, sim, há semelhanças e há diferenças. Talvez a gente possa tratar dessa extrema-direita contemporânea de pós-fascista, né? Um autor que eu acho que explica muito bem essa passagem é o Maurício Lazarato, em seu livro Fascismo ou Revolução, onde ele vai dizer que emerge um cyberfascismo, onde há uma mudança caracterizada, sobretudo, pela passagem de um nacional-socialismo, onde havia uma característica nacionalista deste nazifascismo, né, que essa característica permanece na extrema-direita do século XXI,
né? Porém, a dimensão da cidadania que era atribuída a esse povo, a leitura desse povo, por exemplo, né? Essa leitura que garantia direitos sociais a esse povo, dá lugar agora, né, ao neoliberalismo, dá lugar agora às políticas de austeridade, dá lugar agora à ideia de que não serei eu que pagarei impostos para custear as pessoas mais pobres, as pessoas mais prejudicadas nesse processo, né? Então, professor, eu lembro até na época, né, nas pré-eleições, né, ali no primeiro semestre de 2018, eu lembro que até eu era servidor ali do Tribunal de Justiça, eu tinha um colega que é de uma família de políticos, né, o pai dele é político, avô, enfim. E a gente sempre conversava sobre essas questões de política partidária, né, e tanto eu como ele, a gente pensava que Bolsonaro jamais passaria ali de 15% das intenções de voto, pelo discurso extremista dele. Eu imaginava, assim, ambos, né, imaginávamos que as eleições de 2018 ficariam novamente entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, né? Mas o que me preocupou, assim, à época, que daí eu vi que o Bolsonaro ele seria uma opção politicamente viável, né, para um projeto de poder, era esse apoio que ele teve da burguesia brasileira, do mercado financeiro brasileiro, do grande capital, né? E como eu tinha citado, o Partido dos Trabalhadores, de longe, é um partido que tem um projeto revolucionário ou de grandes alterações do capital. Até eu vi uma frase, né? O Partido dos Trabalhadores, todo esse período, serviu ao capital, serviu ali um neoliberalismo, não teve nenhum... Qual foi a estatização que o Partido dos Trabalhadores fez? Nenhuma. O máximo que fez ali dar uma segurada naquele movimento que já vinha nos anos 90 ali de privatizações e de fazer ali alguns projetos, alguns programas sociais, de até incluir uma grande parcela da população dentro do mercado de consumo. Mas... pelo menos da minha leitura, né, dentro de uma lógica de austeridade, de uma lógica neoliberal que vem ali a partir dos anos 70, né, no Chile de Pinochet e de Paulo Guedes, né, não se enquadra nesse projeto neoliberal, né? Precisa assim, ter essa política assim, realmente de enxugamento da máquina pública para uma expansão do capital, dessa política de austeridade. Então, a partir disso, como eu vi que o pessoal, né, desse mercado, desse grande capital, viu o Bolsonaro como uma alternativa ao PT, e vendo já que o Alckmin não seria ali essa força, né, política, eu passei a me preocupar. E também vimos que o governo, mesmo com todo esse discurso extremista, teve ali um laço muito firme, né, com o grande capital, com todo esse discurso neoliberal. Sim. Né? Um exemplo disso é justamente se a gente retomar, né, o contexto da primeira eleição que o Lula vence, né? Ou seja, o discurso do Lula era um discurso que opera numa dimensão completamente oposta a uma visão marxista, por exemplo, né? Ou seja, Marx argumenta que seria inconciliável o trabalho e capital, e o que o Lula faz é chamar como vice-candidato da chapa dele um representante do PL, atual partido do Bolsonaro, de todos os bolsonaristas. Então ele chama um empresário nacional, José Alencar, do PL, para ser seu vice, representando o capital, e ele, Lula, representando o trabalho pelo Partido dos Trabalhadores. Ou seja, haveria, portanto, uma aliança nacional entre trabalho e capital, algo que, na perspectiva marxista, seria inconciliável, né? Então, aqui já mostra uma diferença gritante do Lula, do PT, em relação ao marxismo, né? Aqui já fica evidente essa diferença. Né? E o destaque, né? Aí, o José Alencar não só ele era do PL, ele era presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, da Fiesp. Então ele era realmente a personificação da representação do capital industrial, né? Exatamente. Tem um autor que eu acho que é importante a gente pensar esse processo, né? Lula, a articulação com o PL, antes do Valdemar Costa Neto, obviamente, e agora
né, esse contexto do PL bolsonarista, digamos assim. Tem um autor chamado Casmudi, que escreveu um livro, né, que foi publicado ano passado no Brasil pela editora da UERJ, chamado Extrema Direita Hoje. O nome dele é Casmudi. O Casmudi, ele argumenta, né, que além dos partidos de extrema-direita históricos, né, como a Frente Nacional na França, a Alternativa para a Alemanha, obviamente na Alemanha, Vox na Espanha, dentre vários outros, né, a extrema-direita internacional passou a atuar e ocupar partidos de centro-direita e partidos de centro, e isso no contexto europeu. Mas a gente pode fazer esse recorte e pensar o Brasil também, né? O que a gente viu com o PL é um exemplo disso. Ou seja, era um partido que era associado, inicialmente foi associado ao PT, em um certo momento, né? Num certo momento de auge do Lula, da opinião pública em relação ao Lula e ao PT, e hoje é um partido de extrema-direita, né? Ou seja, hoje os bolsonaristas atuam dentro do PL, embora em 2018 atuassem no PSL, que hoje se juntou com o Democratas, antigo PFL, para criar um outro partido, né? Então é interessante a gente retomar essas articulações e mostrar o que foi acontecendo paulatinamente. E aqui é importante a gente compreender, e olha que interessante, o Olavo de Carvalho, né, ele tem um conceito que ele atribui ao Lênin, mas que ninguém nunca encontrou isso no Lênin, né, que é o conceito de teatro das tesouras. Não sei se você já ouviu falar desse conceito. Segundo Olavo de Carvalho, os militares, após a anistia, né, após o início, né, desse contexto da anistia, os militares, eles deixaram com que as universidades e os meios de comunicação corporativos produzissem o marxismo cultural, né? Ou seja, e nesse sentido, todas as universidades, todos os veículos de comunicação passaram a ser ocupados por pessoas de esquerda e criando um mundo, né, entendido pela esquerda. Nesse sentido, ele vai argumentar que houve um acordo do PT com o PSDB, onde o PT representaria a extrema esquerda e o PSDB centro-esquerda. E, consensualmente, eles juntos disputariam para levar o entendimento de democracia para o polo à esquerda. Essa é a leitura que o Olavo de Carvalho faz. Inclusive, se você pegar empresas de comunicação, né, que inclusive se afirmam como empresas de entretenimento e educação com o Brasil Paralelo, tem um episódio chamado Teatro das Tesouras, onde mostra isso. Essa é a leitura que a extrema-direita faz em relação ao progressismo, né? Vamos dizer, por exemplo, que o FHC era um cara comunista, como o Lula era um cara comunista, porque eles representavam o globalismo, E o que é o globalismo, né? O globalismo, nessa leitura do Olavo de Carvalho, e a gente pode entender uma leitura diferente de outro conservadorismo do Olavo do Putin, que é um conservadorismo associado à esquerda, né? Um conservadorismo bolchevique, né? Com Alexander Dugin, com a quarta teoria política, a gente vai ver uma outra coisa. Mas aqui, o que aconteceu, né, foi justamente uma construção de um conservadorismo associado ao neoliberalismo, diferentemente do que acontece. Então, assim, para a gente pensar esse processo, né, é importante também compreender esse crescimento desse movimento internacional da extrema-direita, recorrentemente chamado de The Movement ou Alt-Right, por exemplo, que vão mostrar essa articulação numa dimensão internacional. Um exemplo disso é o Congresso CIPAC, que é o maior congresso conservador do mundo, que acontecia nos Estados Unidos, que durante o governo Bolsonaro aconteceu por 2 vezes no Brasil. E esse ano, inclusive, o próprio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos participando, né? E só para mostrar essa articulação, né, viagens do Bolsonaro para a Hungria, por exemplo, né, evidenciam essa articulação internacional, né? Orbán, Erdogan, o próprio Putin, né? A pessoa amada pelo Bolsonaro, o Trump, né? O próprio Bolsonaro disse que amava o Trump no evento público, né? Então isso evidencia essa filiação, em alguma medida, desse conservadorismo brasileiro associado a um tipo de conservadorismo ocidental que naturaliza o livre mercado concorrencial, típico do neoliberalismo, como uma espécie de natureza social. Assim como vão entender também que ser homem ou mulher, nascendo com pênis ou com vagina, vai pressupor uma espécie de natureza humana, né? E aí a gente tem, numa dimensão epistemológica, um plano metafísico que opera numa dimensão religiosa. Daí a associação com o cristianismo. Olha que interessante, Augusto. Se você pegar autores, né,
como o Biratã Iório, um dos fundadores do Instituto Mises, professor da UERJ de Economia, pegar o livro dele, dos proto-austríacos a Menger, né, você vai ver que a principal base, né, do pensamento austríaco da economia, do Hayek, Mises, e seus desdobramentos com Rothbard, Hans-Hermann Hoppe e assim por diante, a base é o pensamento metafísico de tradição escolástica. Ou seja, o Biratã Iório, nesse livro dos proto-austríacos a Menger, ele pega padres, teólogos associados ao São Tomás de Aquino, né, e vai mostrar, século XIII, XIV, como que havia uma certa leitura no qual, uma leitura metafísica, portanto, né, no qual o livre mercado era entendido, na sua dimensão concorrencial, como uma espécie de natureza social, como a dimensão divina. Daí, uma frase que eu escutei do dono da Riachuelo, no evento da candidatura dele pelo PRB, onde ele disse que a mão invisível do mercado é a mão de Deus. Ou seja, essa ideia de que o livre mercado concorrencial, ele é uma espécie, como o próprio Hayek diz, de uma ordem espontânea, de uma ordem natural e num contexto religioso, portanto, de uma ordem divina, né? Então, a base é a base metafísica. Daí a fragilidade dos argumentos, né, da escola austríaca, que, na verdade, opera numa dimensão utilitária, que converte a vida em pensar em termos de ganhos. Aquilo que o Foucault, no livro Nascimento da Biopolítica, vai tratar enquanto o homo economicus no neoliberalismo, o sujeito da concorrência, o empreendedor de si, aquela pessoa que é sempre motivada por algum ganho, né? Porém, como já diria os nossos saberes ancestrais, e aí eu posso citar o Ailton Krenak, a vida não é útil, né? A gente não pode operar na nossa vida como se os nossos sentimentos fossem instrumentalizados uma visão utilitária, né? Porque daí a gente se torna pessoas vazias, insensíveis, pessoas frias diante, né, das mais diversas sortes de violência, né, que incidem sobre nós, e principalmente sobre aquela parcela da população que já padece historicamente de uma violência que decorre da colonialidade, né? Violência contra o povo preto, né? Violência contra pessoas pobres, contra mulheres, contra povos LGBTQIA+, contra indígenas, por exemplo, né? Como a gente viu o etnocídio, né, perpetrado pelos militares brasileiros. Isso não é novo. Se você pegar o livro do César Barreto, A Farsa Yanomami, um general, né, que publica um livro pelos militares dizendo que Yanomami não existem. Foi uma criação de organizações internacionais. Ou seja, nem a existência desse povo é aceito pelos militares. Isso historicamente. Aí você vai na Verdade Sufocada do Brilhante Ustra, você vai ver, olha, a luta de classe virou na luta dos povos originários, dos povos indígenas, em defesa do meio ambiente. Aí você vai nos monarquistas, aí você vai ver livro do Bertrand de Bragança, Orleans de Bragança, por exemplo, falando da psicose ambiental, né? Dizendo que a preocupação com o meio ambiente é uma grande besteira, porque o meio ambiente ele sempre renasce, né? A despeito de qualquer impacto ambiental, né? E aí a gente não tem como não falar da ideia de que a extrema-direita internacional, né, não reconhece que nós ingressamos no período do Antropoceno, onde a intervenção humana, né, ela alterou e altera a temperatura planetária, além da fauna e da flora, por exemplo. Isso é um fato, né? Assim, e não tem a ver com espectro político. Isso é um consenso na comunidade científica, não apenas no Brasil, no mundo, né? Quem combate isso, ou é a pessoa que está fora da academia, ou é a pessoa que está dentro da academia e que opera, né, a partir do terraplanismo acadêmico, né, do negacionismo, né? Então, eu acho importante essa compreensão, sabe? Até sobre essa questão dos Yanomamis, né, que o professor citou, fizemos um episódio há um tempo, não lembro o número desse episódio, que é sobre genocídio Yanomami. Tivemos a participação do professor José Carlos Portela Júnior, que é especialista em direito internacional. Ele fez toda uma análise sobre o genocídio Yanomami, que, pela análise técnica dele, ocorreu no Brasil, no governo passado, né, que houve uma política deliberada. Como eu disse, um povo que para os militares nem existia. Você pega esse livro de César Barreto, A Farsa Yanomami, ele fala isso.
Que tem todo ali também um interesse do capital, né, de explorar aqueles recursos ali que a reserva, né, do território daquele povo originário acaba indo de encontro a esses interesses econômicos, né? Uma outra questão, assim, que o ouvinte ele deve estar se perguntando, né? Poxa, mas estão falando tanto de política e questões sociais, o que isso tem a ver com direito? Você que é estudante, você tem que se lembrar do início da faculdade, quando você estudava filosofia geral, sociologia geral, economia política, né? Tudo isso tem uma razão de ser, porque o direito ele não é um fruto que nasce pronto do mundo. O direito ele é um fruto de todas essas relações sociais, seja da economia política, das próprias relações sociais, dessas forças, né, desses poderes, desse jogo de poder que ocorre. Então, assim, a gente tem que lembrar que o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, ele vem ali do nosso Congresso Nacional. E os membros do Congresso Nacional, eles vêm através de eleições. E essas eleições têm todo um jogo político, um jogo de interesses, movimentos sociais, movimentos econômicos, políticos. Então, está tudo conectado. Então, é muito importante a gente entender esses movimentos que ocorrem no mundo e no nosso país, porque a partir disso tem a eleição dos membros do Congresso que vão decidir ali políticas criminais, por exemplo, né? Seja ali uma alteração na lei de execução penal, né, que esse movimento de extrema-direita no Congresso estava querendo extinguir, por exemplo, a saída temporária para presos no regime semiaberto, estavam querendo também alterar determinados mecanismos ali para diminuir direitos e garantias individuais para réus em processos. Então, assim, é muito importante a gente entender que a política e o direito estão diretamente conectados. Então, essas lições, esses ensinamentos do professor Pablo são muito importantes nesse episódio. E também eu deixo um lembrete importante para o nosso ouvinte, que a nossa estrutura jurídica política, ela é liberal. A nossa estrutura jurídica, ela nasceu a partir daqueles movimentos liberais ali da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, né, que ocorreram ali no final do século XVIII e a partir do século XIX. E na minha leitura, estamos numa crise no sistema liberal. O sistema liberal, vamos entender assim, a tripartição dos poderes, né, de você ter um poder executivo, um poder judiciário e um poder legislativo, né? Então, a meu entender, não só no Brasil, mas no mundo, a democracia liberal ela está no momento de crise. Novamente, tivemos essa crise ali na década de 30 do século XX e agora na década de 20 do século XXI. Pela minha leitura, estamos novamente nessa crise no modelo de democracia liberal. Professor Pablo, e o senhor também compartilha dessa ideia que não só no Brasil, mas no mundo, o modelo de democracia liberal ele está num momento de crise? Com certeza, com certeza. E atribuo parte dessa crise às plataformas digitais. Tá? Por quê? Esse é um ponto que eu tenho estudado desde 2018, né? E acabei acessando o estudo das tecnopolíticas, da sociologia digital, né? Desse campo emergente, principalmente em decorrência do estudo do meu interesse pela extrema-direita. E o que acontece? Alguns autores vão mostrar que o capitalismo financeiro ele vai se desdobrar no século XXI a partir daquilo que alguns chamam de capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, que perpassa, né, um processo de colonialização dos dados. Né? O que acontece? Quando a gente entra na internet, né, quando eu crio um perfil no Facebook, um perfil no Google, por exemplo, são empresas diferentes, né? Facebook é uma empresa pertencente ao grupo Meta e o Google é uma empresa pertencente ao grupo Alphabet, por exemplo, são Big Techs, né? Quando eu crio um perfil em ambas plataformas, por exemplo, né, o uso que eu faço das plataformas é um uso gratuito, né? Eu não pago para usar essas plataformas. Porém, a contrapartida que eu dou a essa gratuidade é permitir com que essas empresas não apenas acessem os dados das minhas pesquisas, como utilizem, se apropriem desses dados e comercializem eles para estabelecer propósitos que envolvem a modulação do meu comportamento, a modulação comportamental, né? Através da inteligência artificial dos algoritmos,
Esses dados que essas empresas extraem dos perfis dos seus usuários são comercializados, né, para fins, ora comerciais, ora políticos, né? É muito comum, quem está nos escutando agora, por exemplo, vai se recordar que é muito possível que um dia fez uma pesquisa no Mercado Livre, no Amazon, por exemplo, quando abrir o e-mail no dia seguinte, aparece o mesmo produto que foi pesquisado como indicação, né, de um produto a ser comprado. Isso no campo comercial, a gente já compreendia isso. Ocorre que isso passou a acontecer no campo da política. Em 2016, a empresa Facebook vende informações de mais de 80 milhões de usuários da sua plataforma nos Estados Unidos para uma empresa capitaneada por uma das principais, se não a principal liderança da extrema-direita no Ocidente, que é o Steve Bannon, que fazia a campanha à época do Donald Trump e que dirigia uma empresa chamada Cambridge Analytica, né? Essa empresa comprou informações do Facebook e utilizou essas informações com o propósito de beneficiar esse candidato à presidência à época. Como é que ela fez? Ela utilizou esses dados direcionando o conteúdo para aqueles eventuais eleitores que estavam indecisos e que poderiam ser eleitores do Donald Trump. O próprio Mark Zuckerberg, CEO do Facebook à época, foi intimado para responder algumas perguntas no Senado dos Estados Unidos e reconhece sim que isso aconteceu e que o Facebook beneficiou a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. No Brasil isso aconteceu em 2018, mas não diretamente com o Facebook, mas com o WhatsApp. Segundo a Patrícia Campos Mello, jornalista, pesquisadora, né, associada inclusive à Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, né, a Patrícia Campos Mello, no seu livro A Máquina do Ódio, ela relata que em 2019, no evento Gabô, no Festival Gabô, em Medellín, na Colômbia, em homenagem ao Gabriel Garcia Marques, o CEO do WhatsApp estava presente em uma mesa, chamado Ben Supple, o nome da pessoa, e na ocasião ela disse que o WhatsApp beneficiou a vitória do Bolsonaro no Brasil, porque à época o WhatsApp reconheceu que as pessoas deixaram de se informar por veículos de comunicação profissionais e passaram a se informar pelo WhatsApp. E mais, à época, qualquer um poderia compartilhar o mesmo conteúdo para todos os seus contatos disponíveis no seu celular, por exemplo. O WhatsApp tentou restringir o compartilhamento para apenas 5 pessoas, como acontece até hoje, por exemplo, né? Então, só para compreender, alguns autores, eu cito aqui, por exemplo, Manuel Castells, um dos principais pesquisadores históricos, né, do que ele chamou inicialmente de Sociedade em Rede, que num dos seus últimos livros, intitulado Ruptura, ele vai mostrar as implicações das plataformas digitais no campo da democracia liberal mundo afora, né? Então, isso que eu falei dos Estados Unidos, do Brasil, isso também aconteceu na Índia, por exemplo, com o MOG, onde havia um gabinete do ódio, onde havia essa instrumentalização de figuras que na Índia foram chamadas de cyber-yodas, né? Que eram pessoas que atuavam a partir daquilo que no Brasil chamam de gabinete do ódio, né? Instrumentalizando, difundindo conteúdos e modulando a compreensão do seu público no sentido de constituir um novo regime de verdade, uma nova realidade que opera paralela à realidade que ela é hegemônica, consensual. Tem uma antropóloga da Federal de Santa Catarina chamada Letícia Cesarino, que publicou um livro recentemente, O Avesso do Mundo, ou O Mundo do Avesso, algo assim, onde ela mostra, né, como que esse processo de desinformação ele se dá numa dimensão cibernética também, né? Na medida em que a construção narrativa da extrema-direita perpassa extrair elementos da realidade e criar uma construção discursiva que vai permitir um encaminhamento para uma outra dimensão da verdade. Ou seja, por uma visão que tenta disputar um regime de verdade, embora não opere a partir dos fatos, opere a partir de interpretação dos fatos aleatórios, que incorpora parcialmente elementos de veracidade, porém apresenta interpretações aleatórias que visam constituir a visão que se busca apresentar, né? Isso também é muito comum, por exemplo, na própria escrita de autores da extrema-direita, né? Ou seja, a pessoa lê um trecho do livro do Norbert Elias, O Processo Civilizador, não compreende o livro inteiro, mas aquele trecho ela consegue reproduzir o que ela gostaria de dizer. Então, ela utiliza a citação de um autor para fortalecer a visão dela, embora o autor pense diametralmente oposto à perspectiva que ela está utilizando aquele trecho do autor. Um exemplo disso é a leitura
que 2 promotores de justiça do Rio Grande do Sul fazem, por exemplo, sobre o Foucault no livro Bandidolatria e Democídio, né? Que vão dizer que Foucault trabalha com método dialético, que Foucault pensa em termos de luta de classes, né? Ou seja, qualquer um que conhece minimamente Foucault sabe que o Foucault é um crítico da luta de classes, né? A leitura dele é muito mais enfatizar as lutas do que as classes. Eu posso citar o texto dele que ele fala isso, né? O livro Ditos e Escritos, Repensar a Política, no capítulo Metodologia para o Conhecimento do Mundo, como se desembaraçar do marxismo. Nesse texto, o Foucault vai mostrar a importância das lutas muito mais do que das classes, né? Se você pegar o livro Em Defesa da Sociedade, a gente vai ver a crítica veemente ao marxismo e à psicanálise, por exemplo, principalmente do ponto de vista metodológico, né? Ou seja, agora, quem não leu o Foucault, leu o Roger Scruton via Olavo de Carvalho falando de Foucault, vai reproduzir essas sandices, né? Justamente porque não precisa compreender o autor, basta fazer um apude completamente enviesado, que como as pessoas que vão ler Bandidolatria e Democídio não conhecem no campo da filosofia, e quando conhece via Olavo de Carvalho, não importa a factualidade. O que importa é que essa afirmação corresponda àquilo que eu quero trazer como verdade, né? É a ideia que é apresentada como viés de confirmação, que no contexto da pós-verdade se apresenta como auto-verdade. Eu vou além. Denominam, por exemplo, o comunismo como se qualquer coisa fosse comunista, né? Qualquer coisa fora esse discurso de extrema-direita como comunista. Então, assim, como o professor citou, né? Não conhece nem a linha de pensamento do Foucault para querer enquadrar ele num conceito de luta de classes. Então, assim, e também não conhece o que é comunismo. Então, eu já deixo a recomendação. Quer saber o que é comunismo? Primeiro, já comece lendo o manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, para entender o que é comunista, o que comunista defende, o que é a luta de classes, o que eles defendem com a extinção das classes, né? Então já começa por aí, porque a pessoa entendendo pelo menos o que é um comunista, o que defende um comunista, ela já pode pelo menos fugir desse canto da sereia aí de querer enquadrar qualquer discurso fora de um discurso extremista como o comunista, né? Importante também destacar que o Marx vai escrever o Manifesto do Partido Comunista em 1848, né? Ou seja, a realidade que o Marx estava descrevendo é uma realidade completamente diferente da nossa. Ele estava tratando a época da emergência do capitalismo industrial, né? Ou seja, ele estava a tecnologia da época era máquina a vapor, né? Assim, hoje que a gente tem é uma outra realidade. Exatamente, né? E um tipo de liberalismo muito distinto do liberalismo que a gente tem hoje, né? Um liberalismo bastante distinto, né, do neoliberalismo que a gente tem hoje, né? Ele é muito mais autoritário. E a gente viu um liberalismo social que defendia, né, algumas garantias mínimas de direitos fundamentais, por exemplo. Mas o que a gente vê agora no neoliberalismo é o contrário, né? A ideia de que direito pode ser entendido como mercadoria. Então, acesso à saúde, você que pague um plano de saúde. Acesso à educação, você que pague a tua faculdade, porque não vou ser eu que vou pagar a tua faculdade, né? Esse é o entendimento da tradição neoliberal. Ou seja, justamente porque o Estado custeia a tua saúde, porque o Estado custeia a tua faculdade, que a gente paga tanto imposto. E nesse sentido, a leitura que se faz é de que imposto é roubo, né? Essa leitura neoliberal, né? Agora, o mais curioso é que as pessoas que defendem, parlamentares em especial, que defendem que imposto é roubo, vivem do quê? Do imposto. O salário deles, né, dos nossos parlamentares, o cara é ANCAP, Paulo Cogos, ANCAP, defende, né, não tem Estado, tem que acabar com o Estado, vamos deixar tudo em iniciativa privada, inclusive polícia. Polícia a gente paga, né? Eles querem voltar para um feudalismo, né? Cada um exatamente. Eles feudo, paga ali a sua milícia privada e é isso aí. Exato. E é uma tese elitista também, né? Assim, tem um autor chamado Hans Hermann Hoppe, que foi, olha que curioso, ele foi aluno do doutorado do Habermas, na Alemanha, e se tornou o principal ANCAP, publicando livros pelo Instituto Mises, tá? O livro dele, a história, uma breve história do homem, né? Já é um problema, né? Assim, a história do homem e da mulher, uma breve história universal, problema. Mas vamos lá. Nesse livro ele defende que pobres são pobres porque eles são menos proativos, ricos são ricos porque eles são mais proativos. Então, assim, é uma leitura, uma naturalização da desigualdade que, claro, para quem ocupa um lugar de privilégio, homem branco europeu, está maravilhosamente bem.
Agora, para quem ocupa uma condição de subcidadania, por exemplo, um lugar de precariedade em relação ao acesso aos direitos fundamentais, aí, para isso é um problema, obviamente, né? Então, é interessante compreender esse lugar de um elitismo, de uma espécie de concorrencialismo, né, que opera quase como um darwinismo social. Inclusive, bebe da fonte do darwinismo social. Até ouvi uma entrevista com o Roncalli há algum tempo, e ele, citando, por exemplo, né, falando tanto do Adam Smith, né, sobre a questão da mão invisível do mercado, mas só esquecem de citar as outras partes, né, da obra do Adam Smith, em que ele é uma parte da ideologia liberal, por exemplo, a renda mínima universal, outras questões sociais que constam ali na obra do Adam Smith, que inclusive ele tem uma ligação até com a formação do Partido Trabalhista, agora eu não lembro se é da Irlanda, enfim. Mas tudo isso é omitido, né? Engraçado que a ideologia neoliberal ela omite toda essa questão para sufocar realmente a ideia, qualquer ideia mínima, né, de estado de bem-estar social, e jogar toda a responsabilidade para o indivíduo, né, do sucesso ou fracasso dele, né? Então tudo isso é do indivíduo. É que os neoliberais, na verdade, eles recusam a tese do Adam Smith, que pressupõe que a produção do valor decorre do trabalho, né? Então eles vão pegar uma interpretação da escola marginalista do valor, da escola subjetivista do valor, de figuras como Bauhaus, Jevons e principalmente o Karl Menger, que vão partir da ideia de que o valor, um trabalho, mesma atividade, a mesma hora de trabalho num café na China tem um valor diferente da mesma hora de trabalho no café na Inglaterra, por exemplo. Partindo dessa compreensão, se pressupõe que o valor das coisas não está estabelecido pelo tempo de trabalho empregado na sua produção, das coisas, dos serviços, enfim, né? Esse é o argumento, né, de maneira muito simplificada, dessa tradição austríaca, por exemplo. Então, eles vão criticar o princípio do valor do trabalho, porém vão aderir à mão invisível do mercado e vão argumentar que essa mão invisível do mercado, e essa frase do Hayek, seria uma ordem espontânea das coisas, da circulação das coisas, seria uma ordem natural. O mercado, nesse sentido, por isso a base metafísica a partir da escolástica de São Tomás de Aquino, que vai trazer essa leitura de que só é possível uma civilização cristã, uma civilização que bebe da fonte, né, judaico-cristã, porque tudo, isso frase do Olavo de Carvalho, tudo que a gente tem aqui foram contribuições apenas da tradição judaico-cristã. A África não contribuiu em nada. Essa é a leitura do Olavo de Carvalho, que se fundamenta na leitura de quem ele diz que é o maior filósofo brasileiro, que é o Mário Ferreira dos Santos, que tem um livro bastante racista chamado Invasões Bárbaras Verticais, onde ele fala que o povo negro não contribuiu com nada no processo civilizatório. Né? Só para vocês compreenderem, né? Há uma base eminentemente racista. Ou seja, a gente tem 388 anos de escravidão e menos de 150 anos de abolição da escravidão. Essa é a realidade brasileira. Então, assim, é impossível fazer uma leitura da realidade brasileira desconsiderando que a maior parte da história do país esteve sob os auspícios de um mercado de escravos, que era justamente quem produzia no Brasil, né? O Brasil, inclusive, era uma colônia, né? Não precisa falar isso, mas era uma colônia utilizada para a extração de recursos naturais. E quem trabalhava na colônia eram esses escravos, que também eram mercadorias. Aliás, né, se a gente pensar o fundador do liberalismo político, né, o John Locke, era um entusiasta do trabalho do comércio de escravos também, mesmo defendendo o direito à vida, à propriedade, à liberdade e o direito de resistência. Então, a própria tradição liberal via nesse povo africano, né, um lugar de inferioridade, né? E essa inferioridade, ela se reproduz no tempo presente, sobretudo nos discursos da extrema-direita, ou de parte da extrema-direita, né? E a gente vê no Brasil um racismo muito evidente. Toda semana a gente tem alguma cena de racismo sendo filmada. Toda semana tem evidenciando que o Brasil é um país racista, sim. É um país homofóbico, transfóbico, sim. E que a extrema-direita potencializa isso. E sobre a questão do racismo, né? E é uma discussão, né, que a gente sempre traz, né, pro direito, né, pro direito penal, né, principalmente, porque a gente vê a maior parte da população carcerária, a gente vê que é bem aquele perfil, né, preto, pobre, periférico, nas comunidades
Uma outra questão também que é dita, que eu sempre gosto de ressaltar, né? Temos ali direitos e garantias fundamentais garantidos na Constituição, então formalmente está ali constando todas essas garantias, mas num sentido material, a gente pode comparar como é o Estado democrático de direito, o chamado Estado democrático de direito nos bairros da elite ou nos bairros da classe média, e como se comporta esse mesmo Estado nas periferias, né, nos bairros mais pobres, né? A gente verifica que no sentido material não existe direitos e garantias fundamentais, porque a polícia, o Estado, né, não quer saber de mandado, nada. Ele entra ali, pé na porta ali da casa, do barraco dessa pessoa, e é isso aí. Então, mais uma vez, voltando para esse sentido do liberalismo. No sentido teórico, tem ali toda essa defesa da liberdade, mas liberdade para quem, né? No sentido formal, uma igualdade, uma liberdade para todos, mas no sentido material a gente vê que só determinadas classes, determinadas categorias sociais têm garantida toda essa proteção jurídica, né? E infelizmente a grande massa, principalmente a massa mais socialmente fragilizada, não tem essa proteção jurídica de fato. Formalmente tem, mas de fato não há. Então esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do professor Pablo Ornelas Rosa. Fizemos hoje um episódio bem diferente, bem interdisciplinar, né, ligando aqui as ciências criminais também com um discurso mais sociológico, porque é aquilo que eu gosto sempre de ressaltar, tudo é conectado, né? Então é importante entendermos assim como funcionam essas relações sociais, porque isso certamente, de alguma forma, isso vai ser refletido em nosso ordenamento jurídico. Professor Pablo, se o senhor quiser fazer alguma indicação de alguma obra, alguma dica cultural, recomendar também alguma rede social, por favor, fique à vontade, a palavra está contigo. Muito obrigado, Augusto. Foi um prazer enorme participar, né, do podcast Conversa Criminal. Prazer enorme trocar essas figurinhas contigo. Para quem tiver interesse em relação ao meu trabalho, vocês podem pesquisar, tem vários artigos meus sobre o que a gente conversou hoje aqui. Eu publiquei em 2019 uma pesquisa de pós-doutorado que resultou num livro intitulado Fascismo Tropical. Agora, no segundo semestre de 2023, será publicado o meu livro, escrito em coautoria com outro professor e 2 alunos do nosso mestrado aqui, intitulado Brasil Paralelo e o Tecnoconservadorismo. Vai ser publicado pela editora Autonomia Literária, editora de São Paulo. Então, vários artigos. Hoje saiu um artigo meu com o professor Akhenaton Toczek Souza, que é professor na Universidade Católica de Pelotas, no programa de mestrado e doutorado em Política Social e Direitos Humanos, um artigo na revista que trata da guerra cultural e das relações de gênero e sexualidade. Na próxima edição da revista do IBSECRIM, também vai sair um artigo meu, também com o professor Akhenaton, com o professor Paulo Fraga, da Federal de Juiz de Fora, e com o orientando meu do mestrado, Carlos Eduardo Gama, sobre o discurso da extrema-direita em relação às políticas de drogas, por exemplo, né? E o que a gente está chamando de criminologia neoconservadora, que vai estar associada ao Olavo de Carvalho, e a gente pode compreender, para quem tem interesse, né, na atuação da extrema-direita no campo do direito, podem compreender um pouco das nuances que a gente apresenta nesse artigo, que será publicado na próxima edição da revista do IBSECRIM, assim como nesse da revista Argumento, que é uma revista do programa de mestrado e doutorado em Política Social aqui da UFS. Mais uma vez, muito obrigado e contem comigo aí, no que precisar. Legal, professor Pablo. As recomendações do professor Pablo vão constar aqui na descrição desse episódio. O professor quer indicar alguma rede social ou algum contato para os ouvintes? Fica à vontade. Podem procurar no Instagram. Eu não atuo muito lá no Instagram, mas eu compartilho muitos eventos que eu participo, das minhas produções, né? Mais assim, é menos pessoal, até tem algumas fotos com minha filha e tal, mas é mais para divulgar meu trabalho mesmo no campo científico. Então, o Instagram, acho que Facebook também são alguns veículos, né, que eu acabo compartilhando algumas das minhas produções e eventos e tal. Muito obrigado. Legal.
Mais uma vez, obrigado, professor. Quero agradecer também você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Vou deixar, então, as referências do professor Pablo aqui na descrição desse episódio. Também peço uma gentileza, se você tem um amigo, alguém que se interessa pelo assunto, por favor, compartilhe esse episódio. Assim vamos propagando e divulgando o conhecimento. Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos.